Sou Rivaldo da Alexandre Batista, presidente do CAU Bahia, e hoje nós temos uma noite muito especial que, com a presença do presidente Haroldo Pinheiro, presidente do CAU Brasil, esteve conosco durante a plenária do CAU Bahia, na parte da manhã. Ontem ele fez uma conferência de abertura no congresso lá no Hotel Otom, e hoje veio partilhar conosco, dividir conosco as questões que têm aflorado muito com relação às atividades privativas do arquiteto, né? Então esse foi o nosso convite, e que bom que o Haroldo teve a possibilidade de agenda de ficar conosco aqui à noite e colocar para a gente essas questões das atribuições privativas, né? Bom, ao lado do Haroldo, à direita, o conselheiro Raul Nobre, que vice-presidente do CAU Bahia e coordenador da Comissão de Exercício Profissional, né? Haroldo, desde já, tudo bom? Haroldo, desde já nós agradecemos muito você ter dedicado esse tempo da sua agenda, que é sempre bastante carregada, estar conosco aqui. É importante para os nossos colegas arquitetos terem um panorama de como anda hoje a situação nos diversos estados, em todo o território nacional, a questão das atribuições privativas, e sinalizar qual é o horizonte possível, né, dentro desse quadro. Então, boa noite. Se você quer que a gente fique aqui, vamos para lá. Por favor, fica aqui, que qualquer coisa, se eu falar alguma bobagem, né, me cutuca. Imagina. Então sejam bem-vindos. Raul, você quer fazer alguma... Não, eu acho que só queria também reforçar o nosso prazer de ter o presidente Haroldo aqui conosco, e talvez seja oportuno, considerando que talvez a maioria das pessoas não tenham assim, uma ideia mais precisa assim, da trajetória de Haroldo. Ele é um arquiteto formado pela UNB, na Universidade Estadual de Brasília, e trabalhou praticamente a vida dele profissional toda em Brasília, muito embora tenha trabalhado com Lelé e tenha morado 2 anos aqui na Bahia, né? E sempre teve uma atuação muito importante na nossa profissão. Ele foi presidente do IAB Nacional, 3 gestões, né? Uma no Distrito Federal e 2 nacionais. Né? 2 nacionais. E foi uma das pessoas que lideraram, né, esse processo legislativo que resultou na lei que possibilitou a nossa saída do CREA e a formação do CAU, né? Nós participamos de uma série de reuniões pelo IAB, e Haroldo estava sempre presente nessas reuniões, inclusive devido à facilidade do conhecimento que ele tem em Brasília, participou inclusive de uma série de assim, missões específicas junto ao Congresso Nacional para fazer com que a coisa andasse, e foi eleito como primeiro presidente do CAU-BR e está na 2ª administração. Então, ou seja, ele é, sem sombra de dúvida, a pessoa mais adequada para estar aqui nesse momento tratando desse assunto. Então é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Raul. Bem, boa noite. O Raul já me apresentou aí com a generosidade dele, né? E, vamos dizer, sobre a minha participação nessas discussões que nos trouxeram o controle, né, sobre o gerenciamento da nossa profissão, né, diretamente para as nossas mãos, né? Eu não quis fazer uma palestra, uma coisa de apresentação e tudo, né? Vamos dizer, mais porque é mais interessante um diálogo, né? E a oportunidade de trocar ideia, tirar dúvidas e tudo, né? Claro, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? Desde antes, né? Quando buscamos o apoio dos colegas para cumprir, para concluir, né, esse trabalho que é de muitos anos, né, quer dizer, uma corrida de obstáculos, né, e de bastão, né,
e quando chegou a nossa hora, né, de carregar o bastão, né, nós procuramos honrar, né, os que lideraram esse processo antes de nós e com a responsabilidade sobre os que virão, né, de deixar uma organização profissional melhor do que a que nós encontramos, né, quando nos formamos. Então, no intuito de nivelar um pouco informações e dividir um pouco o processo, eu vou pedir permissão para fazer uma breve digressão, né? Assim, eu sei que para alguns, como o Raul, como o Daniel, né, isso é um pouco repetitivo, mas eu acho que para que todos, principalmente os mais novos, saibamos o processo, mais ou menos, como aconteceu, até chegar na decisão, né, sobre as nossas atribuições privativas, né, que acho que é o assunto principal hoje aqui, né, e a situação atual diante dos conflitos, né, que tem acontecido com o nosso antigo conselho, os motivos que estão por trás disso e o que nós estamos fazendo para superar as discussões tanto na justiça quanto com os nossos companheiros engenheiros, né, que principalmente os engenheiros civis, e um pouco conflito também com engenheiros eletricistas e tudo mais. Então, apenas para fazer uma breve antecipação assim dos fatos, né, quer dizer, um retorno assim à origem dos fatos, e não vou me deter muito, vou procurar passar por isso rapidamente para chegar no que interessa mais. Esse controle, né, da profissão pelos arquitetos aconteceu no mundo inteiro, né, e principalmente o Raul conhece isso muito bem, né, que ele tem atuado na Comissão de Exercício Profissional da União Internacional de Arquitetos e sabe que no mundo inteiro, já na década de 60, final dos 50 até início dos 70, assim, esse processo de divisão de conselhos biprofissionais aconteceu no mundo inteiro, né? Nos países em que existem populações de engenheiros e arquitetos similares e inferiores à nossa mesmo, né? Hoje em dia, eu já não estou tão atualizado, mas hoje em dia os países que ainda têm conselhos biprofissionais de engenharia e arquitetura são países de população muito pequena de profissionais. Cuba, Liechtenstein, Áustria, enfim, países de população muito pequena mesmo, né? Os demais, hoje o nosso país, né, tem a terceiro maior contingente de arquitetos no planeta, né? Quer dizer, só estamos atrás dos Estados Unidos e da Itália. A Itália, embora seja um país pequeno, tem um contingente muito grande de arquitetos, né? E então, essa nossa tarefa, nós não saímos atrasados, nós começamos a tratar disso em 59. Né? Na época só tínhamos uma organização de arquitetos, que era o Instituto de Arquitetos do Brasil, o presidente era o Ari Garcia Rosa, um momento em que tanto a engenharia quanto a arquitetura estavam num período assim de muita luz, né, de muita presença no país, né, construindo estradas, construindo represas, construindo a capital da República e tudo. Então, havia era um momento até muito propício para isso, né, porque todos estavam em evidência, não havia decadência de nenhuma profissão. E o então presidente Ari Garcia Rosa, do IAB, chegou a levar para o presidente da República um projeto de decreto e tudo para criar o Conselho de Arquitetura, né? Os nossos colegas do Sistema Confea-CREAS, quando tomaram conhecimento, né, procuraram o presidente Garcia Rosa e disseram: olha, vocês não estão construindo um conselho apenas, estão construindo dois, que vamos ficar nós, engenheiros,
e agrimensores, né, nesse outro conselho. Então, nós também precisamos nos programar, nos organizar para enfrentar essa nova realidade, etc. E, tudo. E isso, vamos fazer um congresso, né, para discutir isso e tudo. E então o Ari Garcia Rosa retirou o projeto que tinha encaminhado com essa perspectiva, né? E, de fato, esse congresso veio a ser organizado, né? Mas não da maneira com que imaginávamos, né? Os nossos antecessores à época. Haviam engenheiros ilustres, como Plínio Catanhede, enfim, uma coleção aí de profissionais também da engenharia que entendia que isso seria saudável, né, para ambas as profissões, traria maior clareza para a sociedade sobre a importância de cada uma, né, as atribuições de cada uma e tudo, mas isso acabou sendo um pouco boicotado por dentro naquela ocasião, e essa discussão acabou não prosperando harmoniosamente como se esperava à época, né? Então, voltamos a discutir, nossos antigos líderes, né, voltaram a discutir, mas nesse intervalo veio o golpe militar de 64, que desviou a atenção de todos, né, para outros problemas e tudo, e já em 1965, né, quase um ano e meio da Revolução, né, da dita Revolução, o presidente Castelo Branco baixou, vamos dizer, sancionou a lei número 5.194, né, que ao invés de atualizar essa organização profissional, dando identidade a cada profissão, não, pelo contrário, né, adicionou a agronomia como uma profissão específica, né, e abriu assim as portas para a agregação de outras profissões no mesmo conselho, né, e resultando nesse conselho multiprofissional que muitos de nós encontramos ao nos formarmos, né. Realmente não existe no planeta uma organização que abranja tantas profissões como o sistema Confea-CREAS, né. Bem, foi o que aconteceu. Estávamos todos voltados para outros problemas, né, da sociedade, tudo, e essa questão ficou em segundo plano, mas nunca foi abandonada na nossa entidade, que até os anos 70 era o IAB, depois com a criação dos sindicatos, na década de 70, a Associação de Escritórios, a Associação de Ensino, mais tarde a Associação dos Arquitetos Paisagistas, isso sempre esteve na nossa agenda, né? Tanto que na década de 70, quando era presidente do IAB o Demétrio Ribeiro, gaúcho, chegou-se a minutar um projeto de lei, né, de boa qualidade, inclusive criando o Conselho de Arquitetura, mas acabou não sendo levado adiante pelo sucessor do Demétrio Ribeiro, né, porque mais tarde tivemos o Demétrio Anastasakis também, mas já foi depois da minha gestão mesmo. Bem, na década de 90, voltamos a cargo, o país já redemocratizado e tudo, na gestão do arquiteto Ciro Pironde, no IAB, se elaborou um outro projeto de lei, né, em cima de possibilidades de uma medida provisória assinada pelo presidente da República, que propunha a desautarquização dos conselhos profissionais. Não chegava a ser uma privatização, porque mantinha alguns compromissos assim com tribunais de contas, essas coisas todas, né? Não chegava a ser uma privatização, mas desautarquizava, né? E entregava às assembleias profissionais a responsabilidade por montar as propostas. O IAB, nessa ocasião, então, se declarou em Assembleia Permanente e propunha que o próprio IAB, a exemplo do que aconteceu em outros países, a própria associação, a entidade de representação da classe, incorporasse, não é, a responsabilidade sobre o gerenciamento da profissão, sobre o controle, a defesa da sociedade, essa coisa toda.
Como na década de 90 isso não existia apenas uma organização profissional, mas já existiam outras 4, né? Então houve uma discussão se deveria ser de fato o IAB a assumir isso, e dentro do próprio IAB, colegas que defendiam assim a independência do Instituto, não vinculação com essas questões de tribunais de contas, prestações de contas, essas coisas assim. Então houve uma dissensão mesmo, né? Infelizmente, porque a lei até era boa. Em 94 nós tínhamos lá o senador Dirceu Carneiro, arquiteto, não sei se vocês lembram, tinha um bigode grande, assim, foi quem levou até a carta de deposição do presidente Collor, né? Ele estava à frente disso, como arquiteto, né, ele, no Senado Federal. Essa lei chegou a ser aprovada no Senado, foi para a Câmara, estava prestes a ser aprovada por acordo de lideranças, mas na última hora colegas do próprio IAB, não foram as outras entidades, colegas do próprio IAB e das outras entidades também compareceram ao Congresso e disseram: não, nós não estamos pacificados com relação a isso. E então, bom, se vocês mesmos não estão combinados entre si, então gaveta, né? Então foi para a gaveta e perdemos essa outra oportunidade. Por exemplo, Portugal criou a sua ordem dos arquitetos dessa maneira, quer dizer, a Associação dos Arquitetos de Portugal assumiu as funções de controle da profissão, criou a ordem, se transformou em Ordem dos Arquitetos, só que lá só existia apenas essa organização, então isso foi pacífico, foi tranquilo, né? Bem, essa divisão em 94, vamos dizer, nos traumatizou um pouco, né? Nos traumatizou e essa matéria ficou meio tabu, assim, né? Em todas as entidades, principalmente no próprio IAB, que havia decidido numa direção e depois sofreu um racha interno, né? Estava dividido meio a meio. Tanto que na reunião do Conselho Superior que tinha aprovado isso, foi vencedora a proposta por um voto, né? Então realmente deveriam ter retornado à discussão para saber o que fazer, né? Para contar com a maioria mais robusta, negociar com as outras entidades. Mas enfim, isso traumatizou um pouco. Em 97, no Congresso Brasileiro de Arquitetos lá no Paraná, a plenária final do Congresso deliberou no sentido de que as entidades se entendessem, né, e propusessem conjuntamente uma lei que fosse levada ao Congresso em comum acordo. E até então eu assisti essa coisa meio à distância, né? Eu me lembro que na década de 70, quando o Demétrio Ribeiro era o presidente que compôs essa lei, o vice-presidente dele era de Brasília, era o Edgar Greff, gaúcho, né, mas morava em Brasília, e o Greff foi na minha faculdade, né, para fazer uma exposição, então eu já simpatizava com a ideia desde 74, por aí, né, quando o Greff esteve lá, né? E fiquei sempre defendendo e tudo, mas à distância, como um arquiteto que era a favor de que os arquitetos controlassem a profissão. E então, no final de 97, uma movimentação de colegas em Brasília me levou à presidência do IAB do Distrito Federal, e na primeira reunião que eu fui do Conselho Superior, eu fui eleito vice-presidente nacional, na gestão Carlos Faetti, que era um arquiteto muito técnico, profundo conhecedor da profissão, muito talentoso, didático e, como todo gaúcho, né, fronteiriço, assim, guerreiro, né, e um bom estrategista, inclusive. Bem, o Faetti nos reuniu então, né, a direção nacional da época, falou assim: ó, está havendo um aumento acelerado na criação de escolas de arquitetura. A população de arquitetos está crescendo demais. É necessário que a gente tome uma providência com relação ao gerenciamento da profissão. E isso tem que ser um acordo que a gente vai fazer para não termos mais esses soluços, né? Essas dissensões por motivos tolos e tudo. Vamos tecer um plano a longo prazo para criar o nosso conselho.
Como eu morava em Brasília, eu fiquei muito responsável pelas ações lá em Brasília, como vice-presidente, né? E o FAET se incumbiu de chamar as entidades todas. Criamos o Colégio Brasileiro de Arquitetos, que é a reunião das 5 entidades, com o propósito, primeiro, de criar o nosso conselho e trazer o controle da profissão para os arquitetos. Isso foi fundamental, essa união entre todas as entidades, com reuniões regulares para desbastar as diferenças, que não eram muitas, né? e passar a redação de um anteprojeto de lei a ser levado ao Congresso. Isso prosperou muito bem. No final da gestão do FAET já tínhamos o Frankenstein, né, que era uma mistura de diversas propostas. Todas as propostas que existiam de todas as entidades foram juntadas num texto só, né, então era muito conflituoso e tudo, né. Então eu assumi a presidência do IAB Nacional. O Albano Volkmer, que era um colega muito respeitado, gaúcho também professor gaúcho. E tal, mas era um gaúcho mais ponderado, assim, né? E então ele assumiu a coordenação da nossa comissão de exercício profissional e coordenou os primeiros movimentos para transformar aquele Frankenstein num texto razoável, né? Então discutimos entre as entidades e dentro das entidades aquelas idas e vindas, né? Sístoles e diástoles, né? Nesse texto, e resultou em 2003 num anteprojeto de lei que nós aprovamos na plenária final do Congresso Brasileiro de Arquitetos do Rio de Janeiro, um congresso muito cheio, tinha mais de 5.000 arquitetos, estudantes de arquitetura, grandes lideranças de arquitetos, da arquitetura brasileira, da produção da arquitetura brasileira, como Nestor Goulart, Oscar Niemeyer, Luiz Paulo Conde, Jaime Lerner, Lelé, Joaquim Guedes, Severiano Mário Porto, Miguel Pereira, enfim, grandes nomes da arquitetura brasileira, né, que, vamos dizer, que têm o respeito, né, dos arquitetos todos, né, e compareceram todos defendendo a criação do Conselho, Bottoms e tudo, as lideranças estudantis também, o Rafael Passos, que na época era o diretor-presidente, né, da FENEA, e realmente eu senti, né, que nós tínhamos conseguido, assim, a unidade necessária, tanto que aprovamos esse anteprojeto de lei na plenária final por aclamação, nenhum voto contrário e tudo, né? E vejam, nesse processo, nós sempre tivemos assim, um enorme respeito pelo nosso conselho antigo, né? Eu nunca participei do nosso antigo conselho como conselheiro estadual ou federal, né? Mas fui presidente do IAB, indiquei conselheiros e tudo, né? Porque lá funcionava assim, e sempre nutrimos assim, um respeito muito grande até pela vida profissional cotidiana, né? Junto com colegas engenheiros civis, mecânicos, eletricistas e tudo, né? Sempre tivemos muito zelo, tanto que no início de 98 nós fomos ao presidente do CONFIA, levando uma correspondência assinada pelos 5 presidentes das 5 entidades, comunicando que estávamos reunidos em colégio, né, com o objetivo de buscar a independência dos arquitetos na construção de um conselho uniprofissional. O presidente do CONFIA era o Henrique Ludovici, que era um sujeito muito correto, de Brasília, inclusive engenheiro civil. Ele recebeu e falou assim, eu realmente gostaria muito que os arquitetos permanecessem, mas reconheço que gostaria que os arquitetos permanecessem todos, assim, mas reconheço que isso é inexorável, isso vai acontecer em algum momento. E se tiver que acontecer de um modo inexorável, então que seja pelas nossas mãos, mas vamos construir isso, estabelecer alguns princípios, não gostaria de dividir patrimônio construído, vamos colocar isso em dinheiro e ver como é que a gente trata disso, e vamos ouvir os arquitetos para ver se os arquitetos também querem, vamos discutir juntos, e formamos uma comissão conjunta. Foi a primeira comissão conjunta, então, que nós criamos para discutir esse assunto. Os presidentes das entidades, os conselheiros federais arquitetos, e no sentido de preparar uma consulta aos arquitetos. O sucessor do Ludovici, o Wilson Lang,
embora fosse chefe de gabinete dele durante o mandato dele, quando assumiu a presidência do CONFIA, já mudou a maneira de dialogar e abandonou o diálogo. Ele cancelou essas reuniões dessas comissões conjuntas, CONFIA entidades, CONFIA Colégio Brasileiro de Arquitetos, e saiu por conta própria para fazer a consulta aos arquitetos, o que nós tínhamos combinado de fazer juntos, para haver confiabilidade, né, nas duas direções, né. Resultou que ele fez a consulta e 70 e tantos % dos arquitetos, né, primeiro disseram que estavam a par do que estava se discutindo, né, e outros 70 e tantos % se declararam favoráveis, né, a um conselho uniprofissional. Mesmo assim, eles continuaram contra e agindo contra vamos dizer, o nosso trabalho nessa outra gestão, né, nessa gestão e nas subsequentes também. Esse projeto que nós aprovamos na plenária final do Congresso de 2003, nós distribuímos entre as autoridades de Brasília, né? Presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do Trabalho, ministro da Cultura, ministro da Educação, distribuímos para que todos ficassem cientes, inclusive o presidente do CONFIA também, encaminhamos a ele tudo. E era a nossa estratégia, minha principalmente, como presidente do IAB e coordenador do Colégio Brasileiro de Arquitetos, que essa lei fosse apresentada pelo Ministério da Cultura, tomando o exemplo francês, onde o Conselho de Arquitetura, a Ordem dos Arquitetos lá, é ligada ao Ministério da Cultura. Era nosso interesse, até porque o Gilberto Gil era o ministro já naquela época, né, e tinha uma amizade muito estreita com o Lelé, um respeito muito grande pela profissão e uma autoridade grande, né, em Brasília, principalmente junto ao presidente da República, e outras autoridades, né? Era nosso interesse isso, inclusive o Gil foi na nossa Bienal Internacional de Arquitetura, conversamos sobre isso, junto com o senador Suplicy e outros que estavam lá presentes. Havia já, assim, um indicativo para isso, né? Para ser proposto pelo Ministério da Cultura, acolhido pela Presidência da República e encaminhado ao Congresso Nacional. Só que o senador Sarney, que também tinha amigos arquitetos, né? Tem amigos arquitetos, ele enviou o texto, a minuta, né, moção de projeto de lei para o Oscar Niemeyer, né, perguntando se deveria apoiar aquilo, tudo, né, e o Oscar disse naturalmente, né, naturalmente, é a nossa vontade, o Congresso aprovou isso, o Congresso de Arquitetos e tudo, e o Sarney não pensou duas vezes, publicou. Quando ele publicou, eu tomei um susto, né? Eu fiquei sabendo pela nossa colega Laís, né, que é do Maranhão também, e ela era conselheira federal do CONFIA. E ela me telefonou: Haroldo, você está sabendo isso? Eu falei assim: não estou sabendo. Ela falou assim: pois está. Isso estremeceu a relação entre as entidades que atribuíram a mim, né? Pensaram que eu tinha levado e pedido ao senador Sarney que apresentasse, quando não era o nosso plano. O nosso advogado, o Miguel Reale Júnior, nessa época, que se incumbiu da redação do texto, nos recomendava que a iniciativa fosse do Executivo. E então eu tomei um susto, fiquei preocupado com aquilo, né, e corri no senador Sarney, né, a Laís foi comigo até, e falei com ele, disse: nós estamos preocupados, porque a orientação jurídica que nós temos é outra, não pode ser iniciativa do Legislativo. E o senador Sarney olhou para mim e falou assim: meu filho, eu entendo disso. Eu fiquei meio tímido, né? Eu falei assim: de fato, o sujeito já foi presidente da República, presidente do Congresso um monte de vezes, né? Aí ele falou assim, chamou um assessor dele, arquiteto até, filho do Odilo Costa Filho, Pedro Costa, que eu tinha conhecido muito tempo antes no escritório do Oscar, e eu falei assim: Pedro, traz lá aqueles conselhos todos que nós criamos aqui, tá? E trouxe uma lista de conselhos que haviam sido criados pelo Legislativo, Educação Física e outros mais. E eu fiquei assim, consultei os colegas das outras entidades, do próprio IAB, e não, rei, Sarney é nosso rei. O Carlos Fernando, um colega do Rio, que era até oposição a mim, iniciou a fala dele assim: não, agora vamos em frente. E fomos em frente. Em 2006,
final de 2006, 2007, final de 2007, essa lei veio a ser aprovada. A primeira audiência pública, eu ainda era presidente do IAB, participei, Jaime Lerner também defendendo, o pessoal do CONF, o Lang e um outro defenderam no sentido contrário. E no final de 2007, essa lei foi aprovada e aí a nossa colega Clara Ante, arquiteta, foi do sindicato há muitos anos e tudo, lá de São Paulo, e era assessora do presidente Lula, ela me telefona, final de dezembro, dizendo assim: Haroldo, a lei chegou aqui, mas o presidente vai ter que vetar, porque nós entendemos que há um vício de origem, isso devia ser iniciativa do Executivo, começou pelo Legislativo. Eu fiquei muito frustrado, mas senti que não adiantava querer bater de frente, né? O presidente já tinha decidiu. Ela falou assim: não, mas ele vai reconhecer o mérito e na própria mensagem de veto vai se comprometer a criar uma lei de igual teor, começando pelo Executivo. Eu entendi que haviam outros interesses nas costas daquilo e falei: tudo bem, vamos lá, se a regra do jogo é essa, vamos ao jogo, né? E aí vamos dizer, a gente converge para a nossa discussão aqui. O presidente Lula entregou para o Gabinete Civil a coordenação da redação da nossa lei, a partir daquela base da lei que havia sido aprovada no Senado, né? E convocou também o CONFIA para discutir, não para decidir por nós, mas para ver que conflitos poderiam, a criação de um Conselho de Arquitetura, que conflitos poderiam acontecer com relação ao CONFIA e sua lei. Já tínhamos como meta que as nossas atribuições constassem na lei. Desde o início, foi uma decisão de todas as entidades e tudo, que as nossas atribuições constassem em lei, que seria a maneira mais segura de não haver conflitos do tipo que nós temos enfrentado atualmente, né? Vamos dizer que não tivéssemos um respaldo na própria lei para defender as nossas atribuições. Isso todos os advogados que nos assessoraram, desde o João Gilberto, um ex-deputado constituinte do Rio Grande do Sul, passando pelo Almir Pazianotto, que também nos assessorou uma época, culminando com o Miguel Reale, que fez a redação dessa nossa primeira lei. Então tínhamos isso estabelecido, né? E o pessoal do Gabinete Civil lá realmente entendeu que isso seria adequado para evitar conflitos posteriores. Vejam, essa discussão com o Gabinete Civil, eu sempre confundo um pouco 2006 com 2007, mas o veto, se não me falha a memória, foi final de 2006, 2007 foi trabalhada a lei com o Gabinete Civil, os outros ministérios, e 2008 ela seguiu para o plenário. Se não me falha a memória, foi esse o roteiro. Se tiver um erro de um ano aí, pode acontecer, mas é mais ou menos esse o roteiro. Então vejam que nesse ínterim, entre 2003, quando nós aprovamos no nosso Congresso, né, todo esse processo de discussão no Congresso Nacional, né, o veto e o lançamento do novo projeto de lei, com o convite ao CONFIA participar e tudo, se deu aí, então, entre 2003 e 2008, vamos dizer assim, né? Vejam, nesse intervalo, os nossos colegas que atuavam no CONFIA participaram de uma discussão sobre uma nova resolução que substituísse a resolução 218, né, que tratava de atribuições profissionais. Com a complexidade que o sistema CONFEA-CREAS tinha adquirido, tornou-se necessária uma nova resolução, que veio a ser a resolução 1010 de 2005, se eu não me engano, né, 2005. Então vejam, de um lado,
a gente discutindo e à luz do dia, comunicando ao CONFIA, né? Todos os nossos movimentos discutindo a criação de uma nova lei. De outro, se discutindo no sistema CONFEA-CREAS as atribuições profissionais e chegando à resolução 1010, onde no seu anexo 2, se não me falha a memória, né, ficaram definidas as atribuições dos arquitetos, né, e algumas delas que não constavam nos engenheiros civis ou nos agrônomos ou nas outras áreas de conhecimento do sistema CONFEA-CREAS. A arquitetura foi tratada como uma profissão una, né? Diferentemente, por exemplo, da geografia, que ficou como uma parte das engenharias e tudo mais. Mas a arquitetura foi bem discutida, então questões como o projeto arquitetônico, questões como o projeto e a execução de edifícios tidos como de patrimônio, né, que contam a história da nossa cultura e tudo isso, tudo ficou pacificado e que eram atribuições dos arquitetos. E isso foi aprovado em 2005 num Congresso Nacional dos Profissionais, se não me engano, que chama, né, o CNP, né, que o sistema CONFEA-CREAS fazia, e que é a instância máxima, né, do sistema, e também aprovado no plenário do CONFIA. A discussão no Gabinete Civil, representantes do CONFIA compareceram no início, mas de um modo, vamos dizer, não muito amistoso, e não quiseram participar muito. Foram nas primeiras reuniões, na primeira logo se declararam contra, não, nós somos contra, não queremos que seja criada. Aí o chefe da reunião lá, o representante do ministro, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, disse assim, o senhor não está entendendo, é uma decisão do presidente da República. O conselho vai ser criado. É o momento de vocês participarem para verem o que vocês precisam. Porque a composição do conselho do CONFIA, eles tinham todos os motivos para trabalhar junto, né? Primeiro, para já resolver ali essas questões de atribuições, corrigir a lei deles, transformar o Conselho Federal num conselho efetivamente federal, federativo mesmo, que até hoje ainda é por profissão, e eu saí 4 conselheiros, né? A arquitetura saíam 4 conselheiros, e de fato o plenário do CONFIA está reduzido hoje a 14 pessoas, né? 14 conselheiros, não são todos os estados que estão lá presentes. Então era um momento, nessa própria realização da lei dos arquitetos, eles corrigiram também. Poderiam ter aproveitado e resolvido problemas que até hoje ainda estão carregando. Mas participaram de algumas reuniões e se afastaram. Isso é importante citar, veja, não é uma intriga que eu estou fazendo aqui, né, de dizer, está vendo, eles não quiseram participar. Não é. É porque são registros históricos que estão desde aquele congresso dos anos 60, né, de 1960, que nós sempre nos colocamos vamos dizer, à mesa para discutir, até esse momento, em 2006, 2007, né, no Gabinete Civil, aí com pauta, com atas, súmulas e tudo, registrando tudo isso, nós sempre estivemos ali à disposição para discutir, e eles sempre tiveram um lugar reservado à mesa. Isso, se nós não conseguirmos resolver esse assunto entre nós e o assunto realmente for para ser resolvido na justiça, isso obviamente vai pesar também, né? Essa disposição para o diálogo e vamos dizer, para o trabalho não corporativista, mas voltado, vamos dizer, para elevação das profissões e para a defesa da sociedade, enfim, para o interesse maior do país, né? A discussão se deslocou, então, para o Congresso Nacional, quando essa equipe terminou a minuta da nova lei, que vamos dizer, promoveu alterações na minuta anterior, né, no anteprojeto anterior. Engraçado que, um parênteses aqui, o advogado que coordenou a redação dessa nossa lei, se não me falha, o nome dele era Jandir, não me lembro o sobrenome agora, ele era especialista em vetos.
sabe? Quando ele falou isso para mim numa conversa, uma vez numa reunião lá, que ele falou que o meu trabalho aqui é mais vetar, não é escrever a lei, é vetar a lei. Eu falei assim, pronto, contratamos um demolidor para construir a nossa casa. Mas vamos lá, se ele é especialista em vetos, pelo menos erros graves não vão acontecer a partir daqui, né? E assim foi feito, foi para o Congresso, partimos para nova discussão, tudo de novo, todas as comissões na Câmara, depois Senado, essa coisa toda, e novamente fomos aprovando, o CONFIA sempre trabalhando no sentido contrário, e até que no final de 2010, né, foi aprovado no Senado e o presidente Lula sancionou. Então, vejam, esse cuidado no diálogo com os nossos companheiros lá do CONFIA sempre existiu, tanto que o artigo 2º da nossa lei, né, quer dizer, já o artigo 2º, que trata das atribuições, né, dos arquitetos, ele está rigorosamente em cima do que a Resolução 1010 preconizava. Até erros de português que existiam na Resolução 1010 estão aqui, sabe? Tem um dos itens que tem uma redação um pouco confusa, está do mesmo jeito aqui, quer dizer, nós pegamos o estágio em que ocorria a discussão com os engenheiros, agrônomos, pegamos aqui o que tinha sido acordado, aprovado no Congresso do CONFIA, né, do CNP, né, trouxemos para a nossa lei, não inovamos, não avançamos sobre as atribuições, nem entregamos nenhuma atribuição também. Quer dizer, o que estava na 1010 está aqui, era o estado da arte, nós respeitamos, embora alguns colegas achassem que nós deveríamos avançar sobre uma coisa ou outra e tudo, mas em benefício, vamos dizer, do respeito até aos nossos colegas arquitetos que tinham participado dessas discussões no âmbito do sistema CONFEA-CREAS, né, nós mantivemos na nossa lei. Quando o presidente Lula sancionou, naturalmente houve uma reação muito forte do sistema CONFEA-CREAS, eles não esperavam que isso acontecesse, mas veio 2011, todo aquele processo que deveria ter sido a transição, a montagem de escritórios provisórios e tudo, não aconteceu assim. Né, resultou, aquele grupo de transição acabou caminhando mais na direção das próprias eleições, não conseguíamos informações sobre arrecadação, informações básicas para nós assumirmos o controle da nossa profissão. Depois eu percebi que muitas das informações que nós não conseguimos, pensando que era por má vontade, tudo, depois eu percebi que não, que realmente muitas dessas informações eles simplesmente não tinham. Não tinham. Então nós assumimos o controle da profissão sem informações básicas, inclusive do número de profissionais, de arquitetos no Brasil. Nem isso nós conseguimos receber em números confiáveis, né? Mas, enfim, assumimos e tivemos que fazer um censo, porque percebemos que estava errado, recebemos mais de 140 mil arquitetos no cadastro, né? Depois começamos a ver que tinham muitos arquitetos falecidos, tinham alguns que nem arquitetos eram, tinha arquiteto formado em 1889, sabe, realmente uma confusão que nos obrigou a fazer aquele censo. Nem de longe nós pretendíamos fazer no primeiro ano, né? Nós tínhamos muito mais o que fazer, né? Tivemos que fazer, aí caiu para 80 mil, hoje nós temos 140 mil, né? Naquela época, em 2012, estávamos na linha aí dos 80 e poucos mil, né? Então, realmente, essa autonomia que existia assim, entre os CREAS, entre eles próprios e com o CONFIA e tudo, levou realmente a uma confusão muito grande que ainda ocorre lá, né?
informações sobre a arrecadação, não tinham mesmo. Não tinham, assim, por categoria e tudo. Eles começaram a formular isso em 2011, porque tinham que repassar para nós 90% do que fosse arrecadado. Já em 2000 deixa eu me lembrar aqui, 21. Já em 2012, em abril de 2012, nós, em função, vamos dizer, pela necessidade de organizar códigos, etc., no nosso sistema de informação e comunicação, né, o SICAL, nós editamos a resolução número 21, que nada mais é do que a transposição do que está na lei para uma resolução, só que codificando e tudo, não inova em relação à lei, naturalmente, né? Nem poderia. Né? Mas o CONFIA já entrou com uma ação contra a resolução 21, que vem tramitando aí na Justiça desde então. Né? E nós estranhamos aquilo, mas tudo bem, vamos lá, nós vamos nos defender, né? Vamos nos defendendo aí. Não interessava muito a nós, sabíamos do trauma, não interessava ficar comprando conflitos, muito menos na justiça, que a gente nunca sabe como termina, né? Nunca se sabe que especialista, né, que um juiz vai chamar para assessorá-lo, pode acontecer de tudo, né? Então, vamos tocar nossa vida e deixe de lado isso aí, né? Mas em maio, mais ou menos, em abril, maio de 2013, nós tivemos uma informação que o CONFIA pretendia mudar o estado da arte do momento da criação do nosso conselho. De que maneira? Cancelando a resolução 1010. Que até então é nítido, né? Quer dizer, não precisa nem ser advogado, né? Pega a resolução 1010, pega a lei 2.378 e vê que houve respeito ao que estava acordado antes. Então, soubemos que o CONFIA pretendia alterar a 1010 e isso poderia nos deixar em má situação para cumprir o artigo 3º da lei, que nos recomendava definir as atribuições privativas. Eu chamei o coordenador da comissão de exercício profissional e fui à comissão e informei, nós temos informações que o CONFIA vai mudar a ordem legal lá, a ordem normativa deles, e isso vai ser muito perigoso para o futuro da nossa profissão. Acho que é fundamental que antes que eles façam uma alteração, que a gente, à luz da regulamentação atual, inclusive na vigência da 1010, a gente acerte as atribuições privativas dos arquitetos. E aqui merece até um destaque, né, a presença do conselheiro pela Bahia, né, o Paulo Armindo, que participava da comissão de exercício profissional e foi um dos elementos fundamentais, particularmente na questão do patrimônio e tudo, né, mas no aspecto geral, né, já que ele conhece muito a formação do arquiteto, e a lei já estabelecia que a definição de atribuições deve decorrer da formação profissional, né, de arquitetos, de engenheiros e tudo. Então, a comissão imediatamente entendeu o risco que nós estávamos correndo, um risco realmente iminente, né, e se atirou nessa discussão, estudaram muito, né, as diretrizes curriculares da arquitetura, da engenharia civil, da agronomia, engenharia elétrica, estudaram bastante com apoio da Comissão de Ensino e Formação, né, com alguns colegas, inclusive, que tinham participado da elaboração da Resolução 1010, como o Fernando Costa, né, nosso colega do Rio Grande do Norte, que foi presidente da ABEA, e das entidades também, as entidades que formam o colegiado de entidades do CAL Brasil. Né? E chegaram, então, ao projeto de resolução, que veio se tornar a Resolução 51, e que foi, assim, acho que a primeira resolução que nós aprovamos com forte participação de arquitetos,
do país inteiro, né? Porque nós já estávamos transmitindo as nossas plenárias pela internet, né? Então, no dia da discussão da Resolução 51, colegas do Brasil inteiro participaram mesmo, sabe? Participaram por e-mail e tudo, e construímos essa resolução em cima do que nós entendemos que exclusivamente os arquitetos detinham uma formação em nível de graduação para exercer, né? Para exercer sem colocar em risco, né, a sociedade. Bem, quando lançamos a 51, aí foi uma bomba, né? Alguns colegas engenheiros e tudo de dentro do sistema, né, se rebelaram, achando que a gente estava avançando sobre atribuições e tudo. Quer dizer, nos consideraram petulantes, assim, por decidir algo sozinhos e tudo, né? E nós entendíamos que a lei determinava isso para nós e nós tínhamos a obrigação de fazer, ainda mais sabendo que eles estavam tramando mudar o que tinha sido combinado anteriormente, que de fato veio a acontecer pouco tempo depois, com a edição da resolução, se não me falha a memória, 1048, mas que foi assim um parto da montanha, assim, né? Porque na verdade não criou nada de novo, apenas suspendeu os efeitos da 1010 e juntou uma porção de decretos e normas e resoluções desde 1933, né, num apanhado só, né, não inovou. Quer dizer, a inovação mais forte foi realmente suspender a 1010 e posteriormente cancelar a 1010, como nós tínhamos tido a informação, de fato acabou acontecendo, né? Mas temos a tranquilidade que quando a nossa lei foi sancionada e quando nós baixamos a 51, era o status, né, no nosso antigo conselho, né? Então, começaram a surgir ações contra 51, né? Aqui nós derrubamos todas as liminares, né, que tentaram retirar a nossa autoridade, né, nesse assunto. Houve uma que demorou mais tempo, que foi originada na Associação Brasileira de da BENC, é ensino, né, de engenharia civil, né? E demorou mais tempo, porque houve uns problemas com o juiz lá, ficou doente, o outro, enfim, houve um lapso maior, mas acabamos também ganhando lá, inclusive com apoio do Ministério Público e tudo, né? Mas ainda está na Justiça, né? E vejam, desde o início eu procurei o presidente, já como presidente do CAL Brasil, eu procurei o presidente do CONFIA e falei para ele, assim, olha, essa é uma questão técnica. São problemas que normalmente não acontecem num canteiro de obras, né? Quer dizer, a gente ficar disputando o engenheiro com o arquiteto, o que vai fazer, quem manda em quê e tal. Isso não acontece muito na vida real. Acontece essa intromissão dos engenheiros no projeto arquitetônico, acontece mais no interior e principalmente em pequenas construções, né? Nenhuma empresa construtora, que normalmente são pertencentes a engenheiros, né? Nenhuma construtora procura um engenheiro para fazer um projeto de um edifício de escritórios, um shopping, ou seja o que for, né? É natural que se procure o arquiteto, né? Acontece então mais no interior, mais nessa coisa de habitação, que também é um problema. Eu acho que hoje, com o país num estágio de 85% de população urbana, né, os problemas crescentes, um processo de urbanização muito rápido que aconteceu entre o início do século passado e o final. Quer dizer, começamos o século com 12% de população urbana, terminamos com 85%. Então houve um processo vertiginoso aí que desplanejado, né, e que levou as cidades a terem os problemas que enfrenta-se hoje, né? Então, para grandes problemas, é necessária a presença dos melhores especialistas, né?
Então não adianta, vamos dizer, continuar, pelo menos ele tem um engenheiro. Não, hoje pode ter um arquiteto também e ter um engenheiro também, mesmo que não seja residente. Está aí o nosso IGEL, né, que projeta no território, né, as informações do SICAL, e a gente vê que em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, 5.600, vamos dizer, há a presença de arquitetos. Quer dizer, mesmo nos municípios em que não há arquiteto residente, mas eles atingem, eles têm como atingir. Então, pegamos o mapa dos municípios brasileiros, em todos existem arquitetos. E é fundamental que tenham engenheiros também, que tenham agrônomos, engenheiros florestais, etc., né? Para que possamos enfrentar o problema grave, né, das cidades brasileiras, né, das metrópoles, enfim. Nós reconhecemos a importância dessas profissões todas, a necessidade do melhor da inteligência brasileira para enfrentar os problemas do país. Então, eu tomei a iniciativa de falar com o presidente do CONFIA, né, que seria melhor que nós resolvêssemos um problema que é técnico, né, do que um juiz, que é leigo na nossa área profissional, decidir por nós. Pode vir qualquer decisão, né? Ruim para os engenheiros, boa para os arquitetos, ou ruim para os dois, enfim, pode acontecer qualquer coisa, né? Então seria melhor que nós realizássemos essa negociação e esse acordo com base no que a lei diz, né? No artigo 3º, né? No artigo 3º, né, no caput do artigo 3º, os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista, nas quais os núcleos de conhecimento, de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade da atuação profissional. Então, desde o início, né, nos apegamos a isso e certamente será isso que vai definir essa questão, né? Em 2012, nós chegamos, em 2013, nós chegamos a montar uma comissão conjunta com a FIACAL, e aí eu já vou me dirigindo para o final dessa apresentação para a gente poder conversar um pouco mais diretamente. No final de 2012, começo de 2013, o CONFIA, então, criou uma comissão de conselheiros federais, o CAL criou uma comissão similar, né? Após uma reunião que nós fizemos com presença de entidades, de presidentes de CREAs e conselheiros, criamos essas duas comissões para trabalharem conjuntamente e começarem a estudar em que áreas seriam necessárias as eventuais resoluções conjuntas, que são também propostas na nossa lei, já, mas não na entrada. Quer dizer, vejam, nesse artigo 3º que eu li, o caput, o parágrafo 1º já determina: o CAL Brasil especificará, atentando para o disposto no caput, né, as diretrizes curriculares, né, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Então, o parágrafo 1º nos determinou isso. Não determinou que primeiro a gente procurasse para fazer uma resolução conjunta, não. Nós deveríamos fazer uma resolução conjunta. No parágrafo 2º, ressalva: serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior expõe o usuário do serviço a qualquer risco ou danos material à segurança, à saúde, ao meio ambiente. Ou seja, não é pegar qualquer, vamos dizer, o que possa colocar em risco a incolumidade da sociedade, né, das pessoas, né? Parágrafo 3º. No exercício de atividades, vejam bem, no exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas, não está falando em área privativa aqui, em áreas compartilhadas com outras profissões, o CAL
do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Ou seja, o que for compartilhado, mas que for da área da arquitetura e urbanismo, e isso já vem desde a 1010, a área da arquitetura e urbanismo, mesmo que seja compartilhado, deverá ser fiscalizado pelo CAL, Bahia, no caso, né? Quarto, na hipótese das normas do CAL-BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos. No momento em que nós editamos a resolução 51, ela não contradizia nenhuma resolução do CONF. Nenhuma. Essa hipótese veio a surgir posteriormente com a mudança do terreno de discussão, né? A mudança da 1010. Né? Então, naquele momento, não contradizia, mas não tem problema, vamos lá. E o parágrafo 5º, enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o artigo 4º, ou em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. Ou seja, como há o conflito ainda a ser encerrado na Justiça, embora a gente tenha ganho as liminares todas, essa coisa toda, ainda pode se prevalecer o novo entendimento, embora isso que seja o Buziles aí, né? Quer dizer, na ocasião que foi emitida a coisa, não havia conflito. O conflito foi criado depois por eles, né? Então, mas tudo bem, vá lá, que na hipótese do conflito, vamos dizer, se mantém, eles possam. Mas acontece que o Ministério Público começou a entrar nessa discussão também. E, invariavelmente, vem pendendo, né, sempre para o nosso lado, para o entendimento que se arquitetura e urbanismo é uma profissão, se tem um conselho que já foi criado, né, isso já está pacificado e tudo, como é que pode a arquitetura ser feita por outra profissão? O projeto de arquitetura, que é o paradigma da nossa profissão principalmente, né, como é que pode isso ser feito por outro? Não faz sentido, não há lógica nesse raciocínio, né? Mas, já em 2013 houve essa discussão das duas comissões, chegaram até ao esboço de uma primeira resolução conjunta, e que eu acho que foi muito bem conduzida pela equipe, né, pelo grupo que estava lá, porque decidiram criar a primeira resolução conjunta numa área de atuação efetivamente conjunta, que é a especialização em engenharia de segurança do trabalho, que decorre de uma terceira lei, né? Existe a Lei 5.194 de 66 da engenharia, a 12.378 da arquitetura, e existe essa outra, que eu não me recordo o número agora, que trata da especialização em engenharia de segurança do trabalho, que é feito por engenheiros e arquitetos, e é a única formação em nível de especialização ou de pós-graduação que agrega atribuição. Serve para um e serve para outro. Então, importante que os dois conselhos cheguem a uma resolução conjunta para uma fiscalização igual, com as mesmas preocupações, sobre os arquitetos e engenheiros que atuarem nessa faixa aí, combinarem como é que... Isso eu acho que foi muito inteligente, mas veio o fim do ano, o CONF, nas regras dele, chega no fim do ano, essas comissões temporárias morrem, e ela morreu e não foi aprovado no plenário deles. E aí voltamos ao silêncio. Mas retomamos a discussão, fizemos um seminário conjunto para discutir isso, aí já agregando conselheiros estaduais dos CREAS e do CAL, presidentes dos CREAS e do CAL, conselheiros federais do CONF e do CAL. Chegamos a alguns, vamos dizer, desbastamos algumas questões, mas não concluímos. E nesse ano, de novo, aí eu achei muito interessante que não foi por iniciativa do presidente do CONF, foi por iniciativa de um conselheiro federal, por Pernambuco, do CONF. Por Pernambuco, não, da Engenharia Civil, residente em Pernambuco. Eu o conheci numa reunião da CIAN,
que trata da integração do Mercosul, da engenharia, arquitetura, agronomia, foi feito muita imagem do CONFIA, né? Nesses outros países vem diversas associações, ou conselhos de arquitetura, de engenharia, de geologia, né? E no Brasil ia o CONFIA, né? Agora vai o CONFIA e vai o CAL, né? Eu conheci esse conselheiro, conversei com ele, e foi até num dia que nós íamos entrar com a primeira ação contra o CONFIA. Estava pronta já, nem por causa de atribuições, nada disso. Foi porque vocês sabem que nós estamos discutindo no Congresso Nacional a lei de licitações, essa coisa de a defesa do projeto, não a contratação integrada, regime diferenciado de contratação, que desprestigia o projeto, né? Quer dizer, licita a obra só com anteprojeto ou com projeto básico, né? E nós estamos nessa luta lá, e aí o CONFIA baixa uma decisão normativa número 106, dizendo que o projeto arquitetônico é uma subfase do projeto básico de engenharia. Eu olhei aquele negócio, achei um desaforo tolo, né? Uma coisa de infantil, assim, mas me irritou muito mais por conta da discussão no Congresso, porque é tão bobo, né? Isso, e contradiz a nossa lei, que quem normatiza a arquitetura somos nós, não é o CONFIA mais, né? Então, não tinha absolutamente nada a ver aquilo. Então, eu fiz uma carta ao presidente do CONFIA, pedindo que ele revogasse aquela decisão em benefício das discussões que nós estamos tendo no Congresso, defendendo o projeto de arquitetura, de engenharia e tudo, e que aquilo iria atrapalhar, ia confundir mais ainda os senadores. Bom, se o projeto arquitetônico é uma subfase do projeto básico, qual é o problema de licitar uma obra só com projeto básico? Né? Eu sabia que ele não ia voltar atrás, como não voltou, e eu pedi para a nossa assessoria jurídica para entrar com a ação, né? E ela ficou pronta quando eu conversei com esse engenheiro lá, e ele falou, né, sobre a possibilidade da gente voltar a conversar, essa coisa toda, e me transmitiu muita sinceridade, e eu falei para ele, olha, eu estou hoje entrando com uma ação contra o CONFIA, a primeira. Depois de tantas ações que o CONFIA e os CREAs entraram contra nós, essa é a primeira que nós vamos entrar, e por uma questão outra, que é a discussão sobre a lei de licitações, que a decisão normativa 106 atrapalha a discussão lá. Mas, em homenagem a você, para dar uma possibilidade de diálogo, eu vou mandar segurar. E assim fiz, liguei para Brasília, pedi para segurar, não entrar, né? Está pronta essa coisa, mas não entramos para não criar um conflito a mais e tudo, e possibilitar. E esse engenheiro, ele, conselheiro do CONFIA, cumpriu a palavra, e tanto que isso foi em outubro, se não me falha a memória, em dezembro eles criaram lá a comissão do CONFIA. Aí eu criei, até por uma resolução, uma deliberação ad referendo, eu criei a nossa comissão, buscando um grupo de 5 colegas, está em vigor. Ontem estava reunido em Brasília, inclusive, faz uma reunião num mês no CONFIA, um mês no CAL, assim, até para não ter território e tal, né? Eu montei, então, um grupo que eu acho que é muito bom, um grupo maduro, que conhece muito a legislação, a formação do arquiteto, o nosso coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Geraldine, que conhece bastante a legislação do Ministério da Educação, as diretrizes curriculares, essa coisa toda. O conselheiro Renato Nunes, de São Paulo, que é um colega militante também há muitos anos nessa questão, e um sujeito, um excelente negociador, né? Você conhece, o Daniel conhece, né? Assim, um sujeito tipo algodão entre cristais, sabe? Ele consegue, ponderadamente, é um colega bem mais velho, né? E muito experiente, né? O colega Luciano Guimarães, que foi presidente do CAL Ceará, na gestão fundadora, e do CREA, no final dos tempos do CREA Ceará, né? Ele foi presidente do CREA. Vice-presidente do CONFIA também, né? Vice-presidente do CONFIA também. Então, o Luciano Guimarães conhece, é muito respeitado também no lado do sistema CONFEA-CREAS. A colega Vera, presidente do CAL Minas Gerais, que foi funcionária do CREA de Minas, conhece profundamente a legislação de lá e de cá, né? E
também muito ponderada, mas muito firme nas posições, e o Jefferson Salazar, para colocar um representante de entidade, né, que é presidente da federação, sindicalista antigo, né, e que também é muito bom de negociação e tal, duro, né, firme, e muito inteligente também, assim, sagaz assim, para essas discussões. Né. Então, desde o início do ano que esse grupo vem se reunindo, discutindo, pretendiam inicialmente que a comissão deles discutisse não só os cruzamentos, as dificuldades, a desarmonia nas legislações, não só com o CAL, mas com outros conselhos profissionais, porque como eles têm essa miríade de profissões, aí são mais de 300 títulos profissionais dentro do CONF, eles têm conflitos com muitos conselhos de outras profissões de outros conselhos uniprofissionais, química, um monte. Até com veterinária tem conflitos, sabe? Então, eles mais reconheciam que o maior conflito era com o CAL, né? Então dedicariam a maior parte do tempo a discutir com o CAL. Mas terminaria em setembro, era o plano deles. Mas eles reviram isso e continuarão discutindo até o final do ano. Essas reuniões têm andado bem, da parte do CONF, tem esse engenheiro civil que conversou comigo lá em Buenos Aires, na reunião da CIAN, o presidente do CREA da Bahia, Marco Antônio Amigo, o coordenador da Câmara Nacional de Engenharia Civil, esse é realmente um sujeito bastante difícil, um gaúcho, o coordenador de Câmara, acho que de Elétrica, e um outro, não me recordo bem agora. Mas as reuniões têm acontecido em busca de uma maneira de lidar com o problema. Primeiro, convergir para uma maneira de lidar com essa diferença. Né? Então, nas primeiras reuniões, até buscar, vamos ver o que nos aproxima mais. Aí, essas questões de discussão no Congresso Nacional, começamos a atuar mais conjuntamente, tudo, né? Mas sempre mirando lá na frente o momento de entrar em discussão a Resolução 51, que está agora na iminência de entrar no assunto. Acho que nós já conseguimos uma boa pacificação entre nós, no sentido de estabelecer como parâmetro para definição das atribuições o que a nossa lei diz, quer dizer, que o que traz atribuição é a formação, são as diretrizes curriculares. Nesse momento, foi até resolvido isso na reunião que terminou ontem, né, foram escolhidas as faculdades de engenharia e de arquitetura mais pontuadas no Enem, para servirem como modelo de currículo a ser estudado, para ver de fato o que o engenheiro aprende, o que o arquiteto aprende, para ver ali se há alguma exorbitância na Resolução 51 ou não. Né? E isso eu acho que é muito bom para nós, né? Porque, por exemplo, na questão do projeto arquitetônico, fica muito claro, né, que a área da engenharia tem uma matéria, normalmente, né, com nomes variados, projeto arquitetônico, desenho técnico, né, que ensina o engenheiro a ler projeto, que é fundamental para ele poder construir, para ele poder trabalhar com cálculo estrutural, com instalações prediais. É uma matéria que ensina a ler, não ensina a projetar arquitetura. Né? Então isso se evidencia muito, né? Como aquelas correspondências, né, que nós encaminhamos para as prefeituras, né, mostrando, né, quer dizer, está aqui, ó, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Tecnologia, o currículo do engenheiro, o currículo da Faculdade de Arquitetura, do arquiteto e tudo. Quer dizer, quando se compara isso, fica muito evidente vamos dizer, a formação do arquiteto, vamos dizer, com 10 cadeiras de projeto, mais as matérias que alimentam, né, o projeto e tudo. Pode acontecer de entrar em discussão alguma das atribuições que nós colocamos como privativa. Pode acontecer. Agora, eu acho positivo porque, no início, as propostas eram que
no sentido de vamos decidir pela cronologia. Quer dizer, quem formou até aqui pode continuar. O engenheiro que formou até 2010, ou que entrou na faculdade até 2010, poderá fazer projeto arquitetônico. Isso não é razoável, né? Porque uma coisa só... mas ele já vinha fazendo. Assim, aí um serial killer não poderia nunca ser condenado a nada, porque ele já vinha fazendo também, contra a lei, mas ele vinha fazendo. Né? Então não é razoável, não é um raciocínio inteligente. Eu acho que podemos até ver se tem algum engenheiro formado em atividade, né, sob a égide do Decretão de 33, né? Pode até ser. Pode se discutir, averiguar, verificar, fazer uma pesquisa, saber se existe, quantos existem, se projeta, se não projeta e tudo, mas a partir de depois isso não tem problema. Até o decretão, ele é, vamos dizer, duvidoso, né? Porque houve leis posteriores que alteraram, né? Mas, isso é razoável para se discutir, né? Poderia ser. Mas o que... Pela legislação atual, né, o que deve definir são as diretrizes curriculares. Então, acho que é um bom território de discussão, não que por ser mais favorável a nós, porque é o adequado, porque é o correto, é o que está na lei, é o que exprime melhor. Agora, eu vejo similaridade na época da criação da lei da engenharia, da arquitetura, da agronomia, com aqueles, vamos dizer, que se acatou os práticos. Né? Lembra? A nossa carteira vinha escrito diplomado, né? Vermelho, assim, diplomado. Né? Transitoras. Porque era o barra existiam, barra D, porque existiam os práticos, que até a edição da lei faziam arquitetura, faziam engenharia e tal, então eles poderiam continuar fazendo até se extinguirem, né, com o tempo. Né? Isso foi um acordo feito na época. Né? Hoje, eu acho que isso não deve prosperar. Mas se prosperar, tem que limitar lá atrás, em 33, o que reduz a um contingente muito pequeno e razoável. Bom, então a situação atual é essa, quer dizer, nós estamos apostando no diálogo, apesar das caneladas que nós recebemos ao longo do tempo aí, né? Sempre estamos apostando nesse diálogo e eu me sentiria assim, muito contente, realizado até, se ainda na nossa gestão nós conseguíssemos pacificar esse assunto e entre nós, sem a necessidade de uma ação de um juiz, vamos dizer, com toda a sinceridade, quer dizer, embora na justiça sempre nos passe a impressão de que o resultado nos será favorável, né? Mas é um risco que nós não deveríamos correr, nossas profissões não mereceriam correr. Melhor que a gente trate diretamente. Ainda mais agora, para encerrar essa preliminar, né? O Ministério Público de Goiás nos oficiou, né, ao presidente do CAU Brasil e ao presidente do CONF, dando um prazo de 6 meses para resolver esse assunto, sabe? Que eles entendem que tá provocando muitos conflitos e tudo. Enquanto isso, oficiou também ao CAU Goiás e ao CREA de Goiás, dizendo para eles se absterem de emitir ART de projeto de arquitetura ou de edificação, né? Só projeto de instalações, de cálculo, essa coisa toda. Né? E na arquitetura, ao CAU, para evitar confrontar os engenheiros através de uma fiscalização que crie situações constrangedoras. Né? Mas essa ordem, né, que ele mandou para mim e para o Tadeu Oliveira lá, que nos preocupa, porque nos atinge diretamente, pessoalmente, né? Quer dizer, sob pena, se não cumprirmos o que ele determinou, haverá uma multa diária de não sei quantos R$1.000 em cima da pessoa física, do presidente do CAU e do presidente do CONF.
sabe? Eu acho isso uma coisa muito doida, né? Porque como é que você pode obrigar duas pessoas a fazerem algo conjuntamente se um dos dois não quiser, né? Como é que pode, né? Quer dizer, então é um pouco difícil, mas a comissão está trabalhando lá, as duas comissões, e, vamos dizer, demonstrando o nosso interesse, né, de chegar a um acordo que já vem de antes dessa correspondência do Ministério Público, né? E é o que eu espero, sabe, Raul, Guivaldo, colegas, né? Espero que a gente, assim como acontece na vida real, né, nas grandes obras e tudo, né, onde nós trabalhamos necessariamente em conjunto, né? Uma profissão não sobrevive sem a outra, né? E que isso se resolva também no âmbito dos dois conselhos, que isso seja efetivamente pacificado. Até porque, mesmo que a gente edite uma resolução conjunta, poderá qualquer pessoa, qualquer associação que se sinta prejudicada entrar com ação também contra essa resolução conjunta, né? E na justiça tudo pode, né? Qualquer cidadão que se sinta atingido por qualquer decisão em nome dele, ele pode reagir. Então não seria também o final de tudo, né? Mas seria um enorme avanço, né? E é o que eu espero que aconteça até o final do ano que vem. Vamos ver se nós conseguimos. É isso. E desculpe se eu fui muito extenso, mas eu acho que esse processo todo é importante que quanto mais as pessoas conhecerem, né, melhor para dialogar, e até para nos tranquilizar, né, de que nós não estamos numa atitude de confronto, de conflito pelo conflito, né? Não é essa a nossa intenção. Eu sempre trabalhei, no meu caso particular, pela minha experiência pessoal, né, eu sempre trabalhei com projetos, sempre trabalhei com obras, seja tocando a obra ou fiscalizando a execução da obra, eu sempre coordenei os projetos complementares, as interferências e tudo, como coordenador do projeto, obviamente do projeto arquitetônico ou de urbanismo, e reconhecendo que eu não tenho competência para fazer estradas, para fazer barragens, etc., né? Quer dizer, isso não é da minha área de formação, né? E nunca tive conflito, pelo contrário, sem a contribuição de diversos engenheiros e ainda mais em hospitais, né? Não são só engenheiros, são físicos, são médicos, enfermeiros, administradores, quer dizer, uma coleção de áreas de conhecimento que transmitem as informações e a nós cabe espacializar, não é? E propor, né, o plano para a execução da obra, né? E nunca tive esse tipo de problema na vida real, né? Então é isso. O Raul fez algumas anotações, se algum dos colegas tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né? Algo que perceba que a gente pode... Eu só pediria para você, só acrescentar um aspecto que eu acho muito importante, que eu sempre enfatizo assim, quando eu falo dos problemas que nós tivemos no desenvolvimento da lei, é que a aprovação da lei, na verdade, ela passa por um processo no Congresso, na Câmara e no Senado, que é um processo extremamente complexo e incerto. É literalmente assim, a depender da semana, é uma tempestade, né? Porque vem vento de cá, vem de lá, então determinada coisa assim, que foi acordado com 4, 5 lideranças, aí vem fulano de tal, porque, sei lá, a prima dele é engenheira, então ele convence ele a colocar determinada coisa na lei. Então nós tivemos uma série de tropeços disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é muito importante para responder uma pergunta que muita gente me faz, que é o seguinte: por que determinadas coisas não estão na lei? Então uma resposta, digamos assim, mais de uma maneira geral, é isso que a Haroldo já mencionou, que simplesmente procurou se respeitar, digamos assim, ou seja, fomos muito respeitador das normas do país, inclusive da própria 1010, né?
e não queríamos simplesmente colocar coisas questionáveis. E além disso, tinha todas essas tempestades, né, que Haroldo acompanhou isso praticamente como ninguém que estava lá no dia a dia do trâmite. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De fato, o processo legislativo ele é complexo, né, porque todo tipo de interesse, né, se apresentado, é contemplado, né, e vai para a discussão, para o debate e tem que ganhar no voto, né. E de fato houve, para citar, por exemplo, um caso que é bem aqui da Bahia, né, foi os urbanistas da UNEB, né, os urbanistas formados pela UNEB. É uma discussão antiga. Quando eu era presidente do IAB, eu vim para um debate aqui no CREA da Bahia, que teve presente o nosso colega que era coordenador do curso e idealizador do curso, e vários formandos, né, exigindo o registro no CREA, pretendendo o registro no CREA, né, e nós éramos contrários, né, o IAB, a federação, a associação de ensino, nós éramos contrários e viemos discutir frente a frente, né, entramos até na justiça, né, para evitar esse distúrbio, né, na defesa que a gente tem feito até aqui da unicidade da nossa profissão. E eu me recordo que eu mesmo, na minha intervenção, eu chamei a atenção para a importância desse curso, que tem um currículo efetivamente muito interessante para a gestão urbana, né, mas que não é de urbanista. Se der o título de urbanista ao formando, ao egresso, vai iludir a sociedade, porque ele não pode projetar, né, pela formação que ele tem, ele não pode projetar, não pode especificar, então não é um urbanista. No caso, um gestor urbano, o título devia ser esse, e talvez esteja mais próximo até do Conselho de Administração do que do Conselho de Arquitetura ou do de Engenharia, né? Até tivemos êxito na justiça, embora eles continuem brigando por esse título e tudo. E houve um determinado momento em que o atual prefeito aqui de Salvador, ele era deputado, né, e ele interferiu na nossa lei, para que os urbanistas fossem acolhidos no nosso conselho, não seriam. E eu expliquei para ele, eu falei assim, deputado, o nosso conselho é uniprofissional. Nós queremos tratar da arquitetura e urbanismo, não temos interesse em ficar agregando outras profissões para arrecadar mais ou menos. É como o Conselho de Medicina, como o Conselho, a Ordem dos Advogados, o Conselho de Economia. Não tem contadores lá, os contadores estão no outro conselho, né? Se eles acham que a profissão deve ser regulamentada, então criem lá um conselho lá de gestores urbanos, o que seja, né? O nosso é específico para a profissão da arquitetura e urbanismo. Aí ele, depois de muito discutir, o deputado ACM Neto, ele pareceu concordar, e no dia seguinte ele apareceu com um substitutivo, onde em todo lugar que estava escrito assim, do arquiteto e urbanista, ou da arquitetura e urbanismo, passou a ficar assim, do arquiteto e do urbanista, da arquitetura e do urbanismo, quer dizer, a inserção... Eu tenho essa cópia. A inserção dessas do D, do E, né, e do, e da, mudava completamente o sentido da lei. Uma palavra monossílaba, né, alterava completamente o espírito da lei inteira. Aí foi nova rodada de discussões, ele pressionado aqui pelos eleitores e tudo, né, enfim, pessoal da universidade e tal, né, e aí, vamos dizer, ele percebeu que não teria o respaldo da comissão, né, e acabou retirando, né, mas foi um dos momentos em que a nossa lei entrou assim, acendeu o sinal vermelho mesmo. Poderia realmente, depois de tanto esforço, a gente criar uma lei já com na verdade, vício terminou um outro original. deputado colocando na lei e Lula vetou, são dos 3 artigos vetados. O deputado, nosso colega, arquiteto lá do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está em todas. Todo vez que tem conflito, tem um gaúcho lá, né? E seja para resolver ou para atrapalhar, né? Me foge agora o nome dele, você lembra o nome dele? Com B, né? É o
não lembro também não. Bom, camarada nosso, ele tem ajudado muito o trâmite dos assuntos do nosso interesse na Câmara. Agora ele está como secretário lá no Rio Grande do Sul, é candidato a prefeito de Canoas. Bom, já eu lembro o nome dele. Ele realmente inseriu na lei, por exemplo, a divisão do patrimônio, né, que não estava na lei que tinha saído do projeto de lei que saiu do Gabinete Civil, a divisão do patrimônio, né? E aí o presidente Lula vetou por diversos motivos. Primeiro, porque ia ser um conflito interminável, né? Porque aí teria que, primeiro, definir o ativo, o passivo, e o que compete a cada um no tempo, no espaço. Enfim, seria uma coisa muito complicada, né? E que tinha sido discutido no Gabinete Civil, que na nossa primeira lei tinha, no nosso primeiro anteprojeto de lei existia essa ideia, né? É o Luiz Carlos Busato, né? do Rio Grande do Sul, né? PTB do Rio Grande do Sul. Então, na nossa primeira lei tinha, mas o demolidor lá do Gabinete Civil, ele falou assim, não, isso aqui é melhor tirar, porque vai ser muito conflito. E ele teve a ideia, não vamos colocar que todo de todo o recolhimento dos arquitetos em 2011, 90% vai para o início da organização do CAL no Brasil inteiro, né? Então, substituiu por isso, né? E nós concordamos, está tudo bem, quer dizer, o que interessa, mesmo que não tivesse nada, nós iríamos, né? Mesmo que tivesse que começar do zero, nós preferíamos, né? Do que continuar do jeito que estava, né? Mas é óbvio que começar com algum recurso era importante, né? Ainda temos, diga-se de passagem, 4 conselhos estaduais que não repassaram. São as únicas ações na justiça que nós temos contra o sistema Confea-CRES, contra esses 4 conselhos estaduais, que se recusaram a passar, dizendo que era um confisco, que era inconstitucional, etc. O primeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, que é o maior volume de recursos, Mato Grosso, Maranhão e Minas Gerais, sendo que Minas Gerais uma parte foi repassada diretamente pelo Confea para nós, porque eles tinham recolhido com a conta do Confea no início, né? E isso que eles passaram, o Confea nos entregou, né? Falta a outra metade que está com eles até hoje. Então, estamos aí negociando, já mudaram alguns presidentes e tudo, inclusive do Rio Grande do Sul. Então, estamos negociando para ver se esse dinheiro vem para nós. E se vier, tem uma fórmula, né? Não sei se o Guivaldo se lembra, né? Tem uma fórmula, né? Como nós usamos... a lei atribuía ao CAL Brasil a responsabilidade de gerenciar esses recursos em 2011 para implantar o CAL no Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul não tinha um tostão, né? Então, todos os estados, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, todos os estados contribuíram para criar o CAL do Rio Grande do Sul, o CAL do Maranhão, o CAL de Mato Grosso e tudo. Então, nós computamos isso tudo, né? E no dia que entrar qualquer dinheiro, esse dinheiro vai ser dividido nos percentuais de investimento de cada que nós combinamos lá em 2012, né? E então o presidente Lula vetou esse e vetou também o que associava a questão do salário mínimo profissional também, né? Foram 3 vetos. Acho que tem aqui, não sei se nesse texto que eu tenho aqui à mão, se tem a mensagem de veto. Não tem. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se aqui aparece. Um foi... os direitos dos arquitetos e urbanistas previstos no artigo 82 da Lei 5.194 são garantidos por essa lei. Se não me falha a memória, trata exatamente do salário mínimo profissional, né? E o artigo 67. Não, esse é o... o outro, eu acho que eram 2, Raul. A mensagem de veto é junto às 3 mensagens. Então por isso. Os 3 artigos na mesma mensagem. Tem razão. O parágrafo único 66, que é o que eu li. O 67, fica garantido o direito de registro no CAL ao profissional diplomado em urbanismo, cujo campo de atuação profissional será definido em função da respectiva formação acadêmica. Ainda ficou esse jabuti aí, né?
e o outro é sobre a transferência dos bens na proporção do que nós contribuímos. Isso é o que provocaria assim, um maior conflito. E ali nem se vê. Porque por problemas não só contábeis, por problemas assim de má gestão mesmo, né, sabe? Há muitas histórias de ouro que sumiu, prédio que foi comprado 2 vezes, há muitas situações assim que levariam a discussões sem fim, né? Então, ainda remanesce aí uma coisa que alguns colegas defendem, né? Até o Paulo Armindo era um que defendia muito isso, que nós entrássemos com a ação para resgatar a nossa contribuição compulsória para a mútua, né? Porque a mútua é um sistema esquisito, né? Porque todos contribuem, mas só os associados que usufruem. Se todos os que contribuem resolvessem se associar para usufruir também, a mútua quebraria. Ela só consegue existir porque muitos contribuem e poucos recebem, né? Então, a defesa que alguns colegas fazem é que esses que contribuíram, inclusive eu, né, e nunca usufruíram, né, recebessem o dinheiro de volta, seja para o conselho ou individualmente para cada um. Bom, isso a qualquer momento pode ser tratado, sabe? Eu confesso que não defendo isso, sabe? Eu acho que seria comprar um conflito grande e que colocaria aí sim algumas corporações contra nós, né? Porque certamente levaria a mútua a uma situação assim de desespero, né? Realmente. Começando a ser até uma auditoria internacional pelo volume de recursos, né? Então, e prejudicaria muitas pessoas físicas, né? Engenheiros, agrônomos e tudo. Então, os colocariam contra nós em assuntos outros que nós temos interesse em resolver pela via pacífica, né? Então, dificultaria muito essa discussão, por exemplo, sobre atribuição profissional, né? Então, eu mesmo sempre evitei levar isso a uma discussão conclusiva, né? Vamos entrar, né? E ninguém também propôs essa discussão. Eu acho que seria... A gente tem que escolher o campo de batalha, né? Qual é a guerra que a gente quer travar. E nesse momento eu acho que a gente precisa realmente resolver essa questão de atribuições, é o que interessa mais para a profissão, para a sociedade, né? Depois que isso estiver resolvido, se alguém quiser tratar desse outro assunto, pode até tratar, mas prejudicará certamente, inclusive, muitos arquitetos que ainda estão ligados à mútua também e tudo, sabe? É abrir uma caixa de marimbondo, sabe? Que não se sabe o que vai, sabe? O que pode sair ali de dentro, sabe? Quando for fazer qualquer tipo de ação ali com relação à mútua, né? Quer dizer, as histórias são as mais esquisitas, né? Não sei se são verdadeiras, se não são, não me interessa saber, né? Enfim, embora eu tenha contribuído, né, na minha vida, né? Toda a RT que eu assinei, eu paguei a multa, né? E nunca usufruí de nada, mas nesse momento, pelo menos, eu não gostaria de ser obrigado a tratar disso, não. Que o CAL Brasil me obrigasse a tratar disso. Eu acho que seria danoso, ia prejudicar muita coisa, nos tirar foco. Acho que não vale a pena um conflito por dinheiro só, né? Não Posso fazer um por comentário? ideal maior, né? Posso, vice-presidente? Amigo meu, professor. Eu só queria, antes de abrir o debate, para a gente ter até a justiça do momento, agradecer, eu diria, estamos diante realmente da história viva, e como é saboroso você e prazeroso ver a nossa história recente, mas moderna, sendo contada por testemunha viva, né? Isso dá um prazer enorme. Para mim é uma honra e um privilégio estar diante e do lado do Haroldo Pinheiro, um grande batalhador. Eu sou testemunha do esforço enorme que esse homem, não sei como ele dá conta da agenda dele, né? Como o Haroldo tem levado, desde o primeiro momento, o momento zero da construção do nosso conselho, a dedicação e esforço que
que o Haroldo tem feito. Isso é uma coisa admirável, é realmente uma atitude singular. E pelo didatismo, como você colocou hoje, a clareza, você fez uma resenha perfeita até chegar ao foco e o objeto da sua palestra de hoje. Então, em nome do CAU Bahia e do que nós acreditamos e construímos, eu quero agradecer de público, franquear a palavra para o debate. Obrigado. Com sua compreensão, Colina. E Colina. Dentro do tema que estava comentando, eu concordo que temos outra prioridade. E por sorte, temos essa autonomia. Porque eu, digamos, convivi muito muito assim, no CREA como conselheiro, né? Eu fui conselheiro suplente, né? Período muito curto, mas tivemos uma participação muito grande no CREA na gestão de Jonas, né? Que era um agrônomo. Depois eu soube que era do PT, porque por quê? Porque o fórum fazia também nossa, que hoje, inclusive por isso, quando a Andrea disse, você está aqui, eu tive amanhã toda ontem aqui, certo? Ou seja, o fórum fazia também nossa, que são 38 entidades, está funcionando aqui no CAU e o CAU faz parte. Né? Ele não creia. Né? Então essa introdução é para o seguinte, porque ele, digamos, de alguma maneira, foi muito importante em receber os arquitetos e outras entidades, e nós entramos com 2 ações na Justiça Federal, não levamos, mas conseguimos coisas importantes, né? Mas o tema é que Jonas tentou ser presidente do CONFEA. Eu me lembro ainda que na quinta conferência da Brasília, da cidade, né? Eu estava entre Haroldo, que estava olhando, e o Tadeu, que não sabia quem era, não, que era o presidente do CONFEA. O Tadeu. Quando Jonas pensou ser candidato, né, ao CONFEA, né, o Tadeu, que é paulista, né, pagou 80 passagens com acompanhante para engenheiros do sistema, né, para o Congresso de Buenos Aires, para ter ideia. Né? Então, o CONFEA é outra coisa. Né? Ou seja, por sorte, né, podemos administrar, né, definir as prioridades, né, que tem muitas coisas, inclusive levando outra questão, digamos, nosso produto é o projeto, né, mas é a obra, né, ou seja, a questão do direito autoral. Né, ou seja, que tem muito a ver com essa questão de como você vai entregar, se fatia o projeto em função do concurso, tudo isso tem a ver com... E avançamos em relação à tabela, né, do horário. Né? Mas a tabela está vinculada ao produto, que é o direito autoral, que inclusive, na época de Juca Ferreira, nós recebeu um apoio muito grande, digamos, mas um pouco se perdeu, mas temos que retomar, não? A questão, porque você, inclusive, eu estou com a ação na justiça, não? Onde a referência à lei de doutorado de 1998, que não fala da arquitetura, não fala do urbanismo, não fala de design, né? Então sempre o advogado tem que fazer uma referência a outras coisas, né? Então temos muita coisa para fazer, né? E realmente eu concordo com o Rivaldo, né, que essas 2 gestões, né, não terminam ainda a segunda, né, foram muito importantes, né, porque eu me lembro ainda que o CONFEA tinha até uma gaúcha que veio aqui a dizer por que, né, dava aula, né, por que tínhamos que ficar no CONFEA, dava um debate no CREA, né, não me lembro, uma histérica. Gaúcha também. Gaúcha também. Então, e depois sempre era aquela, você não vai se sustentar, que não vamos chegar a lugar nenhum, que não... Estamos, eu diria, firme e forte. Né? Ou seja, com certeza. E acho que a relação, e que as entidades formam tem sua atribuição, digamos, a função, digamos, mas formam um sistema com o Conselho. O Conselho precisa da entidade. Coisa que a vezes não... A mim me custou um pouco entender na época do CONFEA, não? Porque era tanta entidade, tanta profissão que você não consegue. Agora é fácil, somos todos arquitetos. Então, e o objetivo fica mais fácil você ter, digamos, proposta para levar adiante. Com certeza. Só isso.
Tem duas coisas que me interessam, uma mais. Com o sistema de se fazer as licitações já com o projeto executivo, que é o que eu acho correto, surge um nicho que é de coordenação de projetos. Eu trabalho muito com cálculo de estrutura e faço parte do Calculista da Bahia, que tem mais de 2.000 calculistas. Eu já há 40 anos faço isso. E estou sentindo um interesse enorme dos engenheiros, porque 99,9% dos calculistas são engenheiros, em reservar esse nicho para engenheiro. O que eu acho errado, sem defender nenhuma das duas partes, mas porque o cara que faz um projeto arquitetônico é o cara mais indicado para coordenar todos os projetos. O projeto principal, a arquitetura e todos os outros projetos complementares. Eu queria saber como é que está isso aí em função da defesa de atribuições. Como é que o CAL pensa? Nós entendemos da seguinte maneira, entendeu? Quando se trata do projeto arquitetônico, né, é óbvio que no lançamento do projeto, o arquiteto, mesmo que ele não seja calculista, ou instalador, ou técnico de ar-condicionado, ele já embute ali os princípios determinantes, né, do sistema construtivo, do sistema estrutural e tudo, naturalmente trabalhando junto com os colegas das outras disciplinas, né? Quer dizer, mas o lançamento primário, né, é do arquiteto, daí a necessidade dele ter essa formação tão ampla assim, né? Fico até feliz de encontrar um colega que se dedica ao cálculo estrutural, porque na minha vida ouvi falar de vários colegas arquitetos que trabalhavam com cálculo, mas que efetivamente calculavam como rotina, foram só dois, né? Lelé, que calculava muito bem, era muito criativo no cálculo, inclusive trabalhando com 3 dimensões, antes de existir esses programas de computadores e tudo, né? Eu me lembro de umas perspectivas que eu via lá no escritório, quando eu era estudante, ainda umas perspectivas assim, de diagrama de momento fletor, mas em 3 dimensões, sabe? Muito interessante, esforço cortante, essas coisas todas, mas em 3 dimensões, considerando o conjunto inteiro trabalhando, né? E o Zadir Paranaíba Duarte, que trabalhou com um grande calculista em Brasília, o Ernesto Walter, que foi um colaborador do Lelé por muitos anos, também já faleceu, mas era um sujeito intelectual, sabe, um cara muito culto. Chegou a ser, inclusive, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá da UNB, da Universidade de Brasília, me convidou até na época para ser professor lá, porque a gente já tinha feito alguns trabalhos juntos, né? E o Zadir, ele não fazia projeto de arquitetura, ele só fazia cálculo estrutural. Ele, inclusive, herdou o escritório do Ernesto, junto com o Lucílio Vitorino, ele sim, engenheiro civil, calculista, e irmão do Roberto Vitorino, que mora aqui na Bahia, que também foi colaborador frequente do Lelé, particularmente em argamassa armada e estrutura metálica, né? Mas, enfim, voltando à questão, o que eu entendo, e é o que está na nossa resolução, é que no projeto de arquitetura ou no projeto de urbanismo é o arquiteto que deve coordenar, porque ele que tem que equilibrar vamos dizer, o projeto, para ter, vamos dizer, não adianta muito a estrutura estar numa situação ideal se não tem como passar o sistema de ar-condicionado, as instalações, essas coisas. Então, às vezes, ele tem que alterar a arquitetura para que o cálculo se organize melhor, deixando a passagem para as outras disciplinas, né? Então, quem tem autoridade para promover a alteração no conceito da arquitetura é o arquiteto. É óbvio que se é um projeto de uma ponte, de uma barragem, que muitos arquitetos participam, lógico, né? Mas aí já é um cálculo que envolve variáveis
bem mais complexas, né, aí é importante que o engenheiro exerça a coordenação. Alguns arquitetos importantes trabalharam com barragens, por exemplo, nos Estados Unidos, o Marcel Breuer, né, que tem um projeto de uma barragem muito interessante lá, arquitetos que fizeram pontes, né, a ponte que ganhou, por exemplo, o concurso de Brasília, lá o arquiteto é o Alexandre Chan, mas quem coordenou a equipe foi um concurso que nós realizamos, né, no IABDF. Quem coordenava a equipe era o Mário Vilaverde, um calculista muito antigo, autor do projeto da Ponte Rio-Niterói e outras mais, né? Ele era o coordenador. Mas quando ele calcula para a arquitetura, aí a coordenação passa para o arquiteto. Ele não tem autoridade para mudar a arquitetura para facilitar o cálculo. Pode propor, sugerir e tal, mas não é assim. Então, nós entendemos e vamos permanecer defendendo isso, né, que é o arquiteto que deve coordenar. Ele tem que ter o conhecimento geral sobre as alternativas estruturais e às vezes você muda o desenho na discussão com o calculista, você diz, não, aqui essa viga está submetida a uma torção muito forte, tudo, então ela não pode ter uma seção assim, ela tem que ter uma robustez maior na horizontal também. E, enfim, são decisões de projeto que não podem ser tomadas isoladamente pelo calculista, ou pelo instalador, ou pelo ar-condicionadista lá, né? E na nossa formação, eu, por exemplo, nos primeiros anos da minha vida, eu cheguei a fazer cálculo também, em projetos nossos, né? Fiz instalações em projetos nossos. Sabe para quem que eu calculei? Para o Edgar Greff.